Olá, bem-vindo ao canal Agente Investidor, eu sou o Cristiano e nesse vídeo eu vou estar falando aqui sobre a minha carteira, vou estar abrindo a minha carteira aqui no site do Investidor 10, mostrando os meus ativos, mostrando o rendimento, falando um pouquinho sobre a minha jornada do investidor. E eu espero que você goste, que isso te motive a investir, a aportar mais, a conhecer mais esse mundo de investimentos que com certeza pode mudar a vida de uma pessoa, principalmente aqui no Brasil, que ganha pouco, a gente é CLT, eu também sou CLT, então investir é completamente necessário nas nossas vidas. Vou abrir com vocês agora o site do Investidor 10, onde está aqui, já estou aqui com a minha carteira aberta, e vocês podem ver que o nosso patrimônio, porque é minha carteira junto com a minha esposa, nós aportamos, fazemos o nosso aporte juntos, as nossas análises juntos. Nós temos aqui um montante de R$ 7.051,86. Temos aí um crescimento de patrimônio de 3%, ok, pessoal? Temos um patrimônio crescendo aí em 3%. Lucro total da carteira até agora, R$ 333. Tenho aportado aí durante 7 meses de aporte, ok, pessoal? Vocês podem ver aqui a escadinha com os aportes, ó. Primeiro aporte que eu fiz foi de R$ 1.292, na verdade já tinha R$ 60 lá, mas aí eu estou contando só com esse aporte porque estava parado lá. Então, fiz esse aporte aí de 1.292, depois no mês de... isso foi no mês 7. No mês de agosto eu não fiz aportes porque eu estava me reestruturando, organizando a minha vida. Depois no mês de setembro eu fiz mais um aporte, um pequeno aporte de R$ 200, ok? De R$ 200, e já no mês 10 eu já fui com tudo e já fiz mais outro aporte de R$ 1.500 ou R$ 1.700, R$ 1.700, ok? Aí você vê que já pulou para R$ 3.387, depois mais um aporte aqui, R$ 5.408, e você repara que no início eu comecei no negativo. Quero falar uma coisa muito aqui real para vocês. No início da maioria dos investidores, da jornada de investimento dos investidores iniciantes, quando você começa a fazer os seus aportes, nos primeiros meses, no primeiro, no segundo ou no terceiro, nos primeiros meses, você tem prejuízo. Isso acontece, eu acho que isso acontece para poder você ver se realmente é isso que você quer. Porque você tem que aprender que vai oscilar, que a sua carteira vai ter desvalorização em algum momento, a sua carteira vai ter altos e baixos, e você tem que aprender isso. Então, no primeiro aporte que eu fiz, eu investi ali R$ 1.292 e logo dias depois a minha carteira já estava com menos R$ 22. Menos R$ 22 de valor. E aí, sendo que no próximo mês eu já tinha 25 a mais, e olha que eu não aportei nada, né? Houve uma valorização de um mês para o outro, e eu já sabia disso, então eu não liguei para essa desvalorização. Eu sabia que por mais que durasse 2, 3 meses eu teria minha valorização, iria mudar, né? E aí, em novembro, eu já tinha 66 a mais, ok? E aí foi subindo, ó. No mês 10 de 2025, eu já tinha 176 a mais e foi subindo, até que hoje você pode ver aqui que o meu lucro total é de R$ 333 em 7 meses. De repente você fala, pô, Cristiano, isso aí não é tanto. Isso aí não é tanto. Eu sei que não é tanto, mas é o início, gente. É o início da minha jornada de investidor. Ok? Então eu sei que vai haver um crescimento vagaroso, mas depois que chegar a um certo valor, a um certo patamar, aí sim, aí a máquina vai andar. E aí você olha aqui que eu tive um ganho de capital de R$ 221,52, mais os dividendos de 112. Por isso que, juntando tudo, eu estou tendo aí R$ 333, ok? Aqui os proventos que eu tive nesse ano que passou, né? Nesse ano que passou até agora, R$ 112. Estou tendo uma variação positiva de 3,24. Tem muita gente que de repente investe só em fundos imobiliários, está tendo uma valorização negativa, né? Uma desvalorização.
E a verdade é que você precisa, na hora de criar sua carteira, você precisa de diversificar os seus ativos. Você não pode ter só alguns ativos ou só de uma área específica. E estou tendo também 8,81 de rentabilidade. Se a gente abrir aqui, se a gente for olhar aqui os nossos ativos, ó, eu tenho 51% em ações, 26,44% em fundos imobiliários, tenho 17% em ETFs e tenho um pouquinho de cripto. Tenho aí quase 5% de cripto que eu não quero nem passar de 5%. Vou sempre investir em cripto, sim, porém eu não quero passar de 5%, eu quero ter só pequena parte, a menor parte da minha carteira de cripto. Aí se você olhar aqui, eu tenho 18 ativos, ok? As ações que eu tenho são essas daqui, que são 8 ações, são Banco do Brasil, Itaúsa, VEG, JHSF, Petra, ok? Petrobras, Semin, que é CSN Mineradora, tem o Gerdau e tem o Camil. Ainda vou comprar mais ativos, ainda vou aumentar ainda o meu portfólio, comprar mais ações. A minha meta é chegar a 10 ações, ok? E fundos imobiliários eu tenho 7. Vamos dar uma olhada aqui nos meus fundos imobiliários. Gosto muito desses fundos imobiliários. Tem alguns que estão em desvalorização, mas é bem tranquilo porque a taxa Selic nas altas. A grande verdade é que quando a taxa Selic está nas altas, os fundos imobiliários sofrem desvalorização. Então eu tenho aqui VGHF, GGRC11, VISC11, XPLG, VGIA, CTPS e GARI. Ainda vou aumentar, também vou chegar a 10 fundos imobiliários diferentes aqui na minha carteira de ações, de fundos imobiliários, ok? Você repara aqui que eu tenho 2 fundos imobiliários, na verdade 2 que estão com a variação negativa, ok? Tem o VGHF que desvalorizou por ter diminuído aí o valor dos proventos nesses últimos meses, então eu estou aí com 2,76 negativos e o GGRC eu estou com 1,40%, só que os outros eu estou... também tem o GARI que está com 0,48 aqui, estava positivo, mas esses últimos dias houve uma desvalorização. Ok? Temos aqui também, eu tenho também aqui as criptomoedas. Hoje criptomoeda, eu tenho BNB e Ethereum, só que agora eu pretendo investir apenas em BNB e Bitcoin. E aqui no ETF eu só tenho um ETF no momento, talvez vou comprar mais uns 2 ETFs, mas hoje eu tenho só o IVVB11, que é a forma que eu uso para ter ganhos com a valorização do dólar, ok? Porque o IVVB11 ele replica a bolsa americana, então é um índice com as 500 maiores empresas americanas, como Alphabet, como Google, como Tesla, como várias outras empresas, ok? McDonald's, Coca-Cola. E quando essas empresas se valorizam, eu ganho dinheiro. E também tem uma outra coisa, às vezes quando o dólar, se você for estudar sobre isso, você vai ver que geralmente quando a bolsa brasileira cai, a bolsa americana não, o dólar, ele se valoriza, o dólar fica mais, ganha valor. Então é uma maneira de eu me expor ao exterior, porque às vezes as ações, os fundos imobiliários não estão performando bem. Porém, quando eles não estão performando bem, eu tenho ali o meu ETF que me expõe à Bolsa Americana, que me expõe ao dólar, então ele se valoriza, então dá um certo equilíbrio para a minha carteira. Porque imagina só, se eu comprasse só ações brasileiras, o momento que a Bolsa Brasileira estivesse caindo, eu não teria o IVVB11 para poder valorizar a minha carteira, para poder dar esse equilíbrio. É muito importante e é algo que os iniciantes às vezes não sabem, não estudaram o suficiente ainda para saber isso. Mas assim está a minha carteira. Como eu falei, eu pretendo chegar a 10 ações e a 10 fundos imobiliários e dificilmente eu vou vender alguma coisa ou vou fazer alguma atualização na minha carteira. Só vou fazer atualizações mesmo quando tiver algum problema em um fundo imobiliário ou uma ação, aí eu vou ser obrigado a fazer alguma atualização. Porque a grande verdade, pessoal, é que quanto mais você mexer na sua carteira, mais você corre risco de perder dinheiro. Porque imagina que, eu já fiz isso, já falei isso em um outro vídeo, que você está dirigindo e aí você vê que a fila do lado, a fila de carros ali do lado,
ela está andando mais que a sua, então você vai instintivamente para aquela fila que está valorizando, que está andando mais rápido. Porém, quando você vai para outra fila, você percebe que a sua começou a andar. E isso acontece também com os investimentos. Então, o ideal é que você mexa o mínimo possível na sua carteira. Você só mexa mesmo se você tiver uma mudança de estratégia, se você vê que no começo você escolheu ativos ruins e aí você fala, pô, agora eu entendi que esse ativo não foi uma boa escolha para mim e que esse ativo aí não tem nada a ver com a minha metodologia, com a minha estratégia de investimento. Aí você troca. Agora, se você quiser ficar trocando para conseguir uma valorização maior, um dividend yield maior, isso aí, sinceramente, vai fazer você perder dinheiro. Pessoal, esse é o nosso canal, vamos falar sempre de investimento, vou falar sempre da minha jornada de investidor aqui, estamos começando, mas eu creio que vamos ter muitos vídeos, vamos ter muito material aí para compartilhar com vocês. Quero pedir desde já que vocês compartilhem esse vídeo com amigos, com alguém que de repente está fazendo burrada, não sabe aí montar, não sabe como funciona uma carteira de investimentos, tá bom? E eu quero muito que você se inscreva no canal, porque quando você se inscreve no canal, você ajuda o nosso canal a crescer, você ajuda a gente a transmitir aí conhecimento para as pessoas que estão querendo investir, estão querendo aprender e melhorar aí na sua jornada de investidor.